Informação pessoal é um dos motivos mais comuns alegados aí pelos órgãos públicos para negar acesso a muitos tipos de informação diferentes. Basicamente, o que o órgão público está dizendo é: esse documento, essa imagem, esse vídeo, essa informação que você está pedindo contém algum tipo de dado pessoal. Ou seja, digamos que você pediu cópia de um relatório que foi feito pelo ICMBio, pelo IBAMA, enfim. E lá dentro tem o nome e o CPF e o endereço de um infrator ambiental, de uma pessoa que cometeu desmatamento. O órgão pode alegar que essa informação é pessoal e que ela diz respeito à intimidade daquela pessoa. O caso mais famoso, e por isso mesmo ele está aí no slide, de debate sobre o que é ou não informação pessoal, que é sim uma questão polêmica que ainda não está muito pacificada, até porque o texto da lei não especifica, né, o que é informação pessoal de maneira, com exemplos concretos, vamos dizer assim, foi o caso da carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. O próprio ex-presidente disse que não teria problema em divulgar a carteira de vacinação, mas quando as pessoas entravam com pedido de informação para acessar esse documento, a resposta do governo é: não podemos fornecer acesso a essa informação, porque ela é do presidente, é uma informação pessoal do presidente, ela diz respeito à intimidade dele. Do mesmo jeito que se hoje você registrar um pedido de informação para ver a carteira de vacinação do presidente Lula, ou da carteira de vacinação do prefeito da sua cidade, muito provavelmente vão dizer a mesma coisa, que essa informação diz respeito à intimidade. No caso específico da carteira de vacinação do Bolsonaro, o dado foi divulgado, o documento foi divulgado. E por quê? Porque o próprio presidente havia dito em uma das coletivas, na verdade naquelas lives que ele fazia, que ele não teria problema nenhum, que ele autorizava a divulgação. E o texto da Lei de Acesso à Informação diz que a informação pessoal só pode ser divulgada mediante o consentimento do dono dessa informação, a pessoa de que aquela informação diz respeito, né? Então, como o próprio presidente tinha autorizado, a informação foi liberada e a gente sabe aí que teve vários desdobramentos no noticiário por causa desse documento, né? E não cabe aqui, não faz parte da aula a gente falar disso, mas o fato é que houve essa discussão. E aí isso tem tudo a ver com outro tema que é o tal dos 100 anos de sigilo. Por quê? Porque toda a informação que é considerada pessoal, como foi ali o caso da carteira de vacinação, a lei diz que ela fica protegida por até 100 anos. É muito importante aqui a gente falar sobre esse assunto para entender que quem coloca uma informação como pessoal não é o presidente, não é uma autoridade, geralmente não é uma autoridade de alto escalão. É a primeira pessoa que vai responder o seu pedido e geralmente ela responde com base em tudo que já teve, né, de caso parecido no passado, com base nos precedentes. Então, é errado a gente dizer, por exemplo, que o presidente, ou o senador, o governador, o prefeito colocou uma informação em 100 anos de sigilo, porque na verdade o que foi colocado é que um servidor público que recebeu o seu pedido entendeu que havia uma informação pessoal ali e por isso ele colocou essa informação como algo que não pode ser divulgado nos próximos 100 anos. A questão é que muitas vezes essas negativas são revertidas de maneira até muito fácil. Você pode simplesmente abrir um recurso dizendo o seguinte: o servidor pode tarjar, colocar uma tarja, né, riscar a informação que é pessoal e fornecer o restante. É interessante ver que esse caso ele teve uma repercussão enorme no Brasil, principalmente ali nas eleições, né? Tanto é que eu trago aqui esse post do Whindersson Nunes, que para você ver que esse assunto que geralmente ali fica nas rodas de jornalistas, de pesquisadores, da academia como um todo, né, de pessoas que pesquisam informação pública, mas foi tanto o interesse que até os comediantes começaram a fazer piadinhas ali relacionadas aos 100 anos de sigilo. Então é importante ficar sempre em mente isso, né? Não é porque a primeira vez que você pediu uma informação e ela foi negada com base no dispositivo de informação pessoal, que já está em sigilo de 100 anos, ou que foi o presidente que colocou em sigilo. Na verdade, você pode simplesmente abrir um recurso e pedir para eles tirarem a parte pessoal. Vou citar um exemplo concreto, né? Digamos que um servidor público foi investigado porque ele cometeu alguma irregularidade no cargo público que ele ocupava, e aí o órgão público abre a chamada sindicância, né? Eles abrem um processo administrativo para investigar aquele servidor. E aí essa sindicância chega a alguma conclusão: olha, na verdade a pessoa não cometeu essa irregularidade, ou na verdade a pessoa cometeu e vamos puni-la. E aí esse documento é concluído com a recomendação de punição, por exemplo. Tudo no âmbito administrativo, não estamos falando de criminal aqui, né? E aí, esse documento, ele pode ser acessado por outras pessoas. É possível que dentro desse documento tenha o nome de uma pessoa, tenha o endereço dela, o telefone celular, o e-mail, coisas que não são do interesse da sociedade,
mas não é por isso que o documento todo ficará em sigilo por 100 anos. O órgão pode colocar uma tarja, ele pode remover as partes que são sigilosas e todo o resto ele tem dever de fornecer, porque no fim das contas, o fato de uma pessoa ter sido investigada por um órgão público não é uma informação pessoal, diz respeito à relação daquela pessoa com o órgão público, com o cargo que ela ocupava. Então, na verdade, a informação é pública, ela é de interesse público, por mais que uma parte dela possa ser removida. Então, em geral, o tal do sigilo dos 100 anos não é tão sigiloso assim. A gente consegue reverter muitas vezes com esse tipo de estratégia.